que ele passou para mim faz 60 de manhã e 30 na parte da tarde. Que hoje acho que uma faz a carteirinha precisou de levar o filho no médico, então ela chegou um pouquinho mais tarde. Mas a informação que eu tive do coordenador lá, a partir de 7 horas, né? Eles estão realizando fazendo essas carteirinhas. Outra coisa, doutor João, que eu vou levantar um assunto aqui, mas acho que é um pouquinho meio complicado, mas quero até mandar um abraço para o meu amigo Braulio, lá do bairro João Braz. Ontem eu lá na cabana, ele comentando, né? Até pedir às autoridades competentes o que pode ser feito, qual o processo, né, que pode ser montado, aonde a gente tem que ir. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, TV Viçosa, nós temos a SBT, nós temos a Rede Globo, temos a Rede Minas, Band, e ele pediu até, né, para mim fazer essa chamada, porque a Globo Minas também, né? Porque às vezes quem tem condições de ter como é que fala, não é parabólico, não. Sky, né? Assiste os jogos mineiros, né? E aquele que não tem acaba não assistindo. Pois não, vereador? Vereador, só dizer a Vossa Excelência que essa reivindicação que Vossa Excelência traz aqui essa noite, eu já fiz anteriormente, até entrei em contato, né, na época com o Pérez, né, diretor da TV, responsável pela Rede Globo em Juiz de Fora. E tudo isso é uma questão, vereador, como é que eu te explico? A Rede Globo, ela vendeu, né, as filiais, né, ela dividiu as praças, né? E o que acontece? Viçosa entrou na praça que pertence a Juiz de Fora. Então, quando a Rede Globo de Juiz de Fora, ela entrou na concorrência, etc., ela entrou sabendo que ia ficar com a Viçosa. Entendeu? Por exemplo, já Teixeiras, né, nossa divisa aqui, já pertence a Belo Horizonte. Então, não é de interesse, né, do Pérez, por exemplo, lá de Juiz de Fora, abrir mão simplesmente, né, e nós só perdendo. Não é interesse dele, assim, né, que na época, quando ele foi disputar, ele disputou o quê? Sabendo que ele ia ter Viçosa, né, e então ele não vai querer, né, em hipótese alguma, né, é uma questão interna da Rede Globo. Então é uma questão empresarial, né, que infelizmente foge da nossa ossada política. É uma questão extremamente empresarial, é uma questão comercial, né, que envolve aí, por exemplo, a Mundial hoje, né, a empresa Mundial, ela divulga onde? Na TV Juiz de Fora, né, ela tem loja voltada para onde? Para o bar, para Juiz de Fora, BH. Supermercado Bahamas. Não, ele daqui, vai para a praça de lá. E assim vai por diante. Então, o interesse, desculpa porque eu não posso direcionar o público, porque no estado de uma reunião pública, peço desculpa à população, mas não pode ter a participação popular, tá? Perdão. Então, gente, só deixar bem claro, vereador João Josino, eu concordo com essa reivindicação que Vossa Excelência traz para cá. Eu tentei fazer isso, trazer aí pelo menos os jogos de futebol, né, que é uma reivindicação dos torcedores do Cruzeiro, do Atlético, mas aqui é Minas Gerais e transmite os jogos do Juiz de Fora, transmite os jogos do Rio de Janeiro. Infelizmente nós recebemos um não, né? Infelizmente foi isso que nós recebemos. Agora é difícil porque eu estou se tratando de interesses comerciais e a Rede Globo, Juiz de Fora, não abre mão da Praça de Viçosa, porque eles venceram, né, eles ganharam a Praça de Viçosa, eles não abrem mão de hipótese alguma de poder anunciar em Viçosa. É interesse comercial, financeiro, dificilmente eles vão querer ceder. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador, pela explicação, né? Quem estiver nos ouvindo vai entender, né? Então, uma boa noite a todos. Inscrito o vereador Marcos Tarleno.
Senhor presidente, eu queria passar a minha parte aí, minha vez, por favor, uma vez que o meu assunto que eu ia falar já foi discutido. Vereadora Cristina Fontes. Senhor presidente, volto a essa tribuna, falei que não voltaria, diante de um movimento que a gente tem acompanhado pelas redes sociais, assim como falamos aquele dia sobre o não foi acidente, né, de um projeto de lei para mudar a questão de motoristas embriagados que provocam acidentes. Hoje a gente vem aqui para falar sobre o movimento pela recuperação da BR-356, o trecho Muriaé-Viçosa. Quem tem acompanhado e recebido mensagens, são 54 quilômetros que unem, né, que tem essa malha, né? E nessa rodovia, alguns trechos estão em péssimas condições. Vou citar só 2 exemplos. Ali próximo a Ervalha, né, quando a gente está indo para Muriaé, na chegada de Ervalha, tem um desvio de terra, que quando chove, quem já presenciou, provoca inundação, as pessoas têm que desviar, pegar atalhos para seguir o seu caminho. E perto de Rosário da Limeira também. É uma depressão na pista, depressão com terra, passa somente um veículo, aí vem a questão de segurança, de tantas outras coisas. E os advogados, né, das subseções da OAB de Viçosa e de Muriaé, espalharam aproximadamente 50 faixas coloridas, chamando atenção para esse problema, a recuperação dessa BR. Falam sobre o IPVA, tem depoimentos aí nas redes sociais, inclusive de caminhoneiros, o valor de IPVA que pagam e as precárias condições da referida estrada. Então, a gente chama as pessoas, até, senhor presidente, eu acho que deveria ter uma iniciativa dessa casa, da gente fazer uma representação aos órgãos competentes e divulgar também, inclusive no site da Câmara, esse movimento. É um movimento pacífico, né? Pois não, vereador? Vereadora, muito bem abordado por Vossa Excelência a questão da MG que liga aí Viçosa a Muriaé. Era importante até envolver mais câmaras, a Câmara de Coimbra, a Câmara de Ervalha, Rosário da Limeira, Muriaé. Eu acho que seria essa integração, seria importante toda essa força de poderes legislativos dessas regiões, né, que tenho certeza que vai haver uma interação boa entre nós, né, e vai ganhar mais força, né, para conseguir aí. Eu fiquei sabendo, vereadora, só para poder descontrair um pouco no final da reunião aqui, que uns anos atrás, acho que aquele recurso já foi liberado várias vezes, eu digo, se tratando da década de 80, e com recurso foi liberado várias vezes, né? E houve tanto desvio de recursos daquela rodovia, que no mapa existia a rodovia como se a rodovia ela fosse asfaltada. Na realidade, ela nunca viu asfalto, né? É uma verdade, eu estou falando para descontrair, mas infelizmente é o que já aconteceu, que já ocorreu já na década de 80 já, de olhar pelos mapas, né, de ver que a rodovia, se olhar pelo mar, era um asfalto. Na realidade, ele nunca viu uma lama preta. Obrigado. Obrigada, vereador. E se isso realmente ocorreu, caiu o Ministério Público agindo, entrando em ação para poder verificar. E a preocupação nossa, tendo em vista, né, essa estrada, a gente tem tantas pessoas que vão fazer tratamento de saúde, inclusive Muriaé, né, pessoas que passam por momentos difíceis, de sofrimento, de vir até de quimioterapia, radioterapia, debilitadas, né, com a saúde debilitada emocionalmente, fisicamente, de todas as maneiras, passar por trechos assim, correndo risco. Quando chove, tem que ficar aguardando abaixar a água e assim sucessivamente. Então, a gente pede que as autoridades olhem com atenção, nós faremos a nossa parte, né, enquanto legislativo municipal, e que a gente observa nas redes sociais uma revolta com a classe política, porque fica parecendo que existem picuinhas políticas entre prefeituras, entre governos, e não é por aí. Então, vamos aderir a essa campanha através do www.br356urgente.com.br. Então, senhor presidente, que essa Câmara encaminhe, né, uma representação e que encabece esse movimento junto às câmaras municipais, que a Escola do Legislativo possa articular essa ação conjunta. Obrigado, senhor presidente. A mesa dessa casa vai procurar articular isso, bem como documentar fotograficamente essa manifestação
E para a gente colocar, inclusive, à disposição também no site da Câmara Municipal de Viçosa. Mais algum vereador se inscreve? Não havendo mais inscrito, passaremos ao grande expediente. O secretário fará a leitura de mais algumas proposições avulsas. Indicação de número 102/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, ser solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie reparos no abrigo de passageiros localizado na Avenida Horaida Mendes de Castro, próximo ao Parque de Exposição. Solicito ainda que seja construído mais um abrigo para passageiros na entrada do referido parque. Viçosa, 24 de abril de 2012, vereador João Januário Ladeira. Indicação de número 103/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie reparos no calçamento da rua Porto Firme, no bairro João Braz. Viçosa, 24 de abril, vereador João Januário Ladeira. Indicação de número 104/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, para que providencie a limpeza e a capina em toda a extensão da rua Cristóvão Colombo, no bairro João Braz. Viçosa, 24 de abril de 2012, vereador João Januário Ladeira. Indicação de número 105/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie reparos no calçamento da rua Doutor Emerique, no bairro Santo Antônio. Viçosa, 24 de abril de 2012, vereador João Januário Ladeira. Indicação de número 106/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que providencie reparos no calçamento da rua Sebastião Maria, no bairro Laranjal. Viçosa, 24 de abril de 2012, vereador João Januário Ladeira. Indicação de número 107/2012. O vereador abaixo assinado requer, na forma regimental, seja solicitado do Senhor Prefeito Municipal que informe-se a data da instauração do processo de licitação para iluminação pública na região do Acamari, Romão dos Reis, Rua Nova, Deserto, Paraíso e adjacências. Havia dotação orçamentária suficiente para esta obra? Em caso positivo, informar em qual dotação foi feita a reserva orçamentária. Vereador Marcos Nunes Couro Júnior. Indicação de número 108/2012. Senhor Presidente da Câmara Municipal, requeira a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao Senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, para que providencie a limpeza e capina em toda a extensão da rua Sebastião Maria, no bairro Laranjal. Viçosa, 24 de abril de 2012, vereador João Januário Ladeira. Discussão e votação das proposições avulsas. Em discussão, vereador João Januário. Doutor João, eu quero só chamar a atenção. Semana passada, até perguntando a Jaqueline ali, a gente tem feito a indicação e nós não temos recebido a resposta. Então eu gostaria, viu, Marquinhos, o líder do prefeito, que conversasse com o nosso secretário de governo, que mandasse essa resposta para nós. Eu fiz várias indicações e nós não estamos tendo a resposta. Isso que eu tinha para dizer.
Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Essa semana eu tive uma pequena reunião com o secretário de governo, Edmar, também com o Tafarel, e na ocasião ele estava, numa brincadeira ou num papo descontraído, dizendo que era para eu ficar bem do lado dele, e eu estava dizendo que eu não era o lado contrário dele, não, que todos nós jogamos pró-cidade e que todos nós queremos uma cidade melhor, uma administração ética, transparente, etc., que todos nós queremos. Agora, senhor presidente, eu quero fazer 2 comentários breves aqui. Eu estou pedindo a data do processo licitatório daquele trecho que vai ser iluminado até o Paraíso. Obviamente, nós fizemos aqui uma reunião extraordinária para votar a abertura de crédito especial para aquela obra. Obviamente, a gente parabenizei, cobri até passeio, ciclovia para aquele povo, mas o jornal Tribuna Livre diz, segundo informação de José Antônio de Oliveira Tafarel, assessor do prefeito Celito, a licitação ocorreu em fevereiro deste ano e teve como vencedora a empreiteira Engepol. Agora, a nossa reunião que autorizamos o crédito para isso foi no dia 22 de março de 2012. Então, eu quero entender isso, é isso que eu estou pedindo, gostaria que os nobres colegas entendessem. Foi feita a licitação sem ter o dinheiro, a abertura de crédito em reserva? Eu quero entender isso, não estou entendendo. Inclusive, eu achava, na época que eu tinha lido essa reportagem, porque a gente acompanha, pedi que constasse em ata que eu queria acompanhar o processo licitatório, e parece que ele já aconteceu. Então, esse é um primeiro ponto que eu estou pedindo aí, e que eu gostaria de esclarecimento do Executivo Municipal. A segunda questão, eu tenho aqui em minhas mãos uma coisa extremamente importante, que o município avançou, que nós também fizemos reuniões aqui extraordinárias para poder votar, encabeçar, entendendo toda a problemática do TAC com o Ministério Público que o município vivia, que diz respeito ao transporte escolar. É um outro problema sério do nosso município, e está aqui em minhas mãos o processo administrativo de abertura de licitação para a contratação dos serviços de transporte escolar. E lendo aqui, eu estou com algumas dúvidas, porque não existe o termo de referência, nem os anexos, os termos de referência para dizer direitinho quais são os trechos, qual a quilometragem, para a gente poder entender direito como é esse processo licitatório. Numa primeira leitura, senhores vereadores e senhora vereadora, eu fico um pouco preocupado, porque eu elogiei aqui a coragem do Executivo de mexer na questão do transporte escolar, porque nós sabemos que precisa se atualizar para o estudante ir para a sua escola, tem o velho problema da escola de qualidade, nós também temos que trabalhar para que a escola de qualidade fique no bairro, e eu tenho informações não oficiais de que diminuiu muito o número de alunos que vão frequentar o transporte escolar, exatamente porque está sendo feito toda uma discussão pela Secretaria de Educação. Agora, eu sei também que o município gastava mais ou menos 1,8 milhões de reais com o transporte escolar, quando transportava quase 2.000 alunos. Entendi que isso caiu para menos de 1.000 alunos, e o processo licitatório aqui está dizendo que é para 2,8 milhões de reais. Então, não estou entendendo, se diminuiu o número de alunos transportados, por que está aumentando em 1 milhão o valor? Então, acho que eu quero aqui, às vezes, está buscando aluno mais longe. Então, é por isso que eu estou pedindo aqui o termo de referência para saber quilometragem a quilometragem. Eu acho que esse é um assunto muito sério. Eu defendo aqui que nós temos que transportar. Sabemos que isso é um peso enorme nas costas do município, porque o município transporta crianças das escolas estaduais, eu defendo que transporte sim o da escola estadual que seja carente, porque um garoto, por exemplo, lá de Nova Viçosa ou lá do final da Barrinha vai ter dificuldade de chegar à sua escola, e nós temos que protegê-lo com o transporte escolar. O Estado manda uma contribuição muito pequena, o governo federal também manda contribuição só para as escolas rurais, e fica um peso enorme no município. E esses 2,8 milhões de reais, a princípio, é um valor exorbitante. Eu gostaria de entender isso melhor. Pois não, nobre colega. Vereador, eu acho que tem que gastar mais mesmo, viu? Porque várias vezes eu, fiscalizando esses ônibus, tinha mais de 100 meninos. Então, é o que eu falei, se for adequado dentro da lei, a prefeitura vai gastar mais, entendeu? Eu concordo. Porque hoje os alunos vão andar sentados, não vai andar aquele monte de formiguinha, tudo encostado no outro.
Obrigado, João Josino. Vossa Excelência, como motorista entendido aí do assunto, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Se nós tivermos ônibus bons, menos de 10 anos, como a lei determina, e todo mundo sentado, maravilha, sem problema. Vereador, tem